Olá, galera! Como vão? Na paz por aí? Espero que sim, espero que tenha sido um dia maravilhoso. Se você está começando seu dia, espero que você tenha um maravilhoso dia pela frente. Vamos para mais uma aula? Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês o que são os arcanos maiores e os arcanos menores. Eu sei que muita gente que me acompanha está começando seus estudos agora no tarô, e isso é o passo principal para você começar a entender profundamente como é que funciona o tarô, beleza? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Antes de eu começar, eu quero me apresentar. Meu nome é o Elvis, eu sou tarólogo, astrólogo, numerólogo, quiromante. E o meu papel hoje vai ser te ajudar a entender o que são os arcanos maiores e menores do tarô. Esse é um deck de tarô que eu tenho aqui. Os arcanos maiores, geralmente... os arcanos maiores, geralmente não, eles são sempre 22 cartas, tá? Então, geralmente, é essa parte menor, porque são bem menos do que a outra parte, que são os arcanos menores. Então, os maiores têm menos e os menores têm mais, tá? E aí, dentro desses dois conjuntos, dizem que essa parte que tem menos é mais importante, porque são os segredos maiores. E os arcanos menores, eles são menos importantes. Só que isso não é verdade, tá? Não vamos se limitar a isso sobre quem é mais importante que quem, porque na hora que você está jogando, a carta que sair é a carta que saiu, e não tem essa de mais importante e menos importante, porque saiu uma cartinha, ela é menos importante. Só porque saiu um arcano menor, como a Rainha de Espadas, ou o Rei de Paus, ou quem mais, o Quatro de Ouros, ó, tudo arcano menor. A chance dos arcanos menores sair é muito maior, porque tem 56 deles, tá bom? O total das cartas do tarô são 78. 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. Somando tudo, 78. Beleza? Uma carta de tarô, a gente pode chamar ela de vários nomes. Pode chamar tanto como um arcano, que também significa uma carta. Um arcano, a palavra arcano significa um mistério. Então, é um mistério. Essa carta, qual que é o mistério dela? Existe um mistério aqui, que é essa força que move o universo, que faz tudo acontecer. Tudo isso é um mistério. Então, as cartas do tarô, elas são chaves para desvendar esse mistério. Muitas pessoas também podem chamar uma carta de lâmina, tá? 78 lâminas. Isso também pode ser muito comum, mas existem várias maneiras de chamar as cartas e é importante que você saiba também. Mas vamos para o sistema organizado que eu sempre uso e eu vou mostrar para vocês na minha tela. Aqui temos todo o sistema do tarô organizado. Inclusive, se você quiser esse arquivo, só me manda mensagem que eu envio esse arquivo para você, tá bom? Então, esse é o sistema do tarô organizado aqui, tudo organizado entre os arcanos maiores, que são essa parte, os 22 cartas. Você pode ver que começa no 0 e termina no 21, por isso que tem 22 cartas. 10 em cima, 10 embaixo, mais essas outras duas, 22 cartas. E aí, aqui embaixo vai ter as outras 56 cartas. Se você quiser esse arquivo, me manda uma mensagem no Instagram que eu te envio esse arquivo, tá bom? Então, se você quiser esse arquivo com todas as cartas para você ver o sistema e analisar, só me mandar uma mensagem que eu te mando o link para você baixar. Vai ser com certeza muito útil, tá? Então, temos aqui o sistema organizado. Ele está organizado dentro dessa forma, que é uma forma com que eu entendo e compreendo as cartas. As cartas elas estão todas em inglês, mas é super fácil para você entender os nomes. Então, temos aqui o louco e o mundo do lado. E aí a gente começa aqui com os arcanos maiores, começando com o número 1. O 1 é o mago, o 2 é a sacerdotisa, o 3 é a imperatriz, o 4 é o imperador, o quinto é o hierofante, que a gente também pode chamar de papa. O 6 é os enamorados, que a gente também pode chamar de os amantes. O 7 é o carro. O 8 é a justiça.
Geralmente, você também pode encontrar a justiça como o arcano número 11, tá? Mas, tradicionalmente, desde o começo do tarô, ele é o número 8, tá bom? E foi invertido com sendo a força, o número 11, mas tem essa inversão, só que, geralmente, tradicionalmente, boa parte dos tarólogos concordam que a justiça é o arcano número 8, tá? Mas você pode ver que esse número aqui tá o 11. Só que eu sigo a forma tradicional e entendo como a justiça é o número 8. E tomara que você também concorde com essa ideia. O 9 é o eremita e o 10 é a roda da fortuna. Aqui embaixo, aí a gente começa o número 11 sendo o arcano da força, o número 12 o dependurado, ou também o enforcado, pode ter esses dois nomes. A morte, o número 13, a temperança, o número 14, o diabo, o número 15, a torre, o número 16, a estrela, o número 17, a lua, o 18, o sol, o 19 e o arcano do julgamento sendo o número 20. E a gente finaliza os arcanos maiores com o número 21, o mundo, tá? Todo tarô que você tiver vai ser essa mesma ordem, com exceção dessas duas cartas, que são o arcano da justiça, o 8, e o arcano da força, o 11. Geralmente elas podem vir invertidas, tá? Mas não vai mudar nada na hora de você interpretar, a interpretação vai ser sempre a mesma. Isso só muda na hora de compreender o sistema, mas é a mesma coisa, tá bom? E aí, aqui embaixo, a gente tem os arcanos menores, que eles são e estão organizados aqui. Deixa eu mudar minha fotinha aqui para o outro lado. Eles estão organizados com os arcanos de espadas primeiro, os arcanos de copas, os de paus e os de ouros. Tudo dentro dessa ordem. Cada elemento, cada um é um elemento, você percebeu? Espadas vai falar do elemento ar, copas vai falar do elemento água, paus vai falar do elemento fogo e ouros vai falar do elemento terra. Cada um dos elementos possui 14 cartas, que é os arcanos numerados do 1 ao 10, todos eles têm do 1 ao 10, mais as figuras da corte, que são os pajens, os cavaleiros, as rainhas e os reis, tá bom? Então, todos eles vai ter as mesmas cartas de acordo com seu elemento. Então, tem 4 rainhas, cada uma do elemento, 4 reis, 4 cavaleiros e 4 pajens. Por isso, os arcanos menores, eles são parcialmente mais fáceis de aprender, porque se você aprende uma essência, você adapta para uma outra situação, como os pajens. Se você aprende o que é energia de pajem, quando você vai ler um pajem de um outro elemento, você só adapta ao elemento. E os arcanos menores, numerados, a mesma coisa. Se você sabe o que é número 4, supondo, você entende o que é um 4 de espadas, porque você entende a energia de número 4 e você entende a energia de espadas, que é ar. Então você faz essas associações. E por isso que os arcanos menores, eles são muito mais fáceis de compreender, de ler e de aprender. E isso é bem interessante, facilita muito a sua vida. Então, estudar principalmente os arcanos maiores vai ser a parte talvez mais difícil dentro do aprendizado do tarô. Por quê? Porque eles são segredos maiores. Os segredos maiores significa que são experiências, são arquétipos da sua existência. E esses arquétipos de existência, não necessariamente só você vive eles. Todos esses arquétipos, que são os arcanos maiores, todo mundo vai passar por eles, como o arcano da morte, ou do diabo, ou a justiça, os enamorados, a imperatriz, o imperador. Todo mundo vai passar por eles, desde uma bactéria até uma estrela, ou a nossa experiência, os animais, os micróbios. Todo mundo nasce, morre, renasce e evolui. E esse trajeto dos arcanos maiores explica essa jornada, que também pode ser conhecida como a jornada do herói. Então, se você estudar filosofia, criação de histórias, grandes estudiosos, você também vai compreender sobre a jornada do herói
que também é dita aqui pelos arcanos maiores do tarô. Enquanto que os arcanos menores, eles vão falar sobre experiências muito pontuais, sobre fazer, pensar, estar em segurança, refletir, desistir. Então, é muito sobre uma experiência humana. Os arcanos menores falam sobre essas ações de experiências humanas, enquanto que os arcanos maiores, eles vão falar sobre possíveis arquétipos de existência mesmo, de processos da vida, onde a gente precisa transitar dentro desses processos. Compreender essas cartas faz com que você entenda muito sobre a tua vida, sobre a vida dos outros, sobre a humanidade e o mundo em geral, tá bom? Os arcanos maiores, principalmente, mas entender os arcanos menores, você vai compreender aspectos de personalidade, o potencial humano para sentir, para agir, para fazer, capacidades da mente, modos de pensar que são diferentes dos teus. Então, te dá uma compreensão muito grande sobre a forma com que um ser humano pode ser organizado, a forma com que a mente e a personalidade dessa pessoa pode ser organizada. E aí, galera, tá fazendo sentido para vocês até agora? Espero que sim. Coloca nos comentários até esse momento, percebeu alguma coisa diferente, agreguei ao teu conhecimento até aqui? Me diz aí nos comentários, vou adorar saber. Outra coisa que você pode perceber, nos arcanos menores numerados, você vê que só os ases, eles têm um nome. Nessa versão, nessa edição que eu estudo e trabalho, tá? Que é de Smith Waite, feito por Pamela Coleman Smith, que é a desenhista desse tarô, e pelo Edward Waite, que é o bruxo idealizador desse tarô, tá bom? Então, Smith Waite. Os arcanos dos ases, que são o número 1, você vê que tem aqui embaixo Ace of Swords, então as de espadas, ou as de copas, ou as de paus e as de ouros. Aliás, do 2 até o 10, você vê que não tem nenhuma palavra embaixo. Por quê? Porque já está desenhado, representado, como a espada aqui, tá vendo? Está desenhado, representado. 2 espadas é o 2 de espadas. 3 espadas é o 3 de espadas. E aqui 4 espadas, o 4 de espadas. Então, é bom você ir contando para você saber qual é o arcano que você está tirando, o que você está estudando. Conforme você vai passando, você vai aprendendo muito mais rápido. Então, aqui, ó, 4 de copas. Tem um copinho aqui, 3 copinhos, dá no total 4. Aqui é 3, aqui é 2, aqui é 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, todos vai ser assim, tá? Nos de paus vai ter 10 paus, ou aqui 9 paus, aqui 8 paus. E no de ouros também, que é representado por essas moedinhas com um pentagrama. Então, só contar as moedinhas que você descobre qual que é o arcano que você está estudando. Já os arcanos da corte, eles têm os nomes. Page of Wands, então, Pagem de Paus, ou Page of Cups, Pagem de Copas. E o Knight são os cavaleiros, Queen as rainhas e o King os reis. E todos eles também têm essa estrutura, como os lá nos ases que eu falei para vocês, ou nos arcanos maiores, que eu também falei para vocês. Esse nome da carta embaixo que fica mais fácil de associar, lembrar e saber que carta é essa. Como eu expliquei para vocês que os arcanos do tarô, as cartas do tarô são divididas em duas partes, sendo os arcanos maiores 22 cartas e os arcanos menores 56 cartas, você pode ficar pensando, Ai, Welves, mas como que eu faço? Eu jogo separado, eu tiro um arcano maior e depois um arcano menor. Como é que faz? Eu embaralho só essa parte primeiro, depois eu embaralho essa outra parte? Como é? não, você vai pegar os dois, os arcanos maiores e os arcanos menores, junta tudo e embaralha bem, tudo junto, tudo misturado, um com os outros, os maiores com os menores. E é isso aí. E vai tirar desse jeito, tá? Não precisa separar. Joga eles todos juntos,
A não ser que você tenha um estilo de estudo que você precisa estudar separado, só que eu não recomendo, tá? Tem gente que recomenda? Claro que tem, mas o jeito que eu aprendo, aprendi e ensino é com todos eles misturados. Deixa tudo misturado. O problema de você estudar separado, que eu vejo e reparo nas pessoas, é que geralmente o seu tarô ele vai ficando marcado com cores separadas. Então, geralmente, os arcanos maiores você vai acabar usando mais. Como são menos cartas, você vai querer usar mais elas porque você vai estudar mais elas porque são menos cartas. Então essa parte ela vai ficar com uma marca um pouco mais escura, porque você está usando mais do que os arcanos menores, vai ficar um pouquinho mais claro. Quando você colocar assim, um do lado do outro, você vai ver que os arcanos maiores têm uma marca um pouco mais escura, porque você usa mais, pega um pouco mais de oleosidade da mão, naturalmente pega um pouquinho mais de sujeira, o que é normal, comum, tá bom? Não tem problema nenhum. E aí, se você acaba estudando tudo junto, é melhor, porque não gera essa marca divisória entre o seu tarô. Todas as cartas, elas vão parecer do mesmo jeito. Olha que legal, olha que bonito, não é? Não sei, eu sou virginiano. Eu acho que assim é mais interessante. O que você acha? Você estuda separado? Você estuda junto? Coloca nos comentários, deixa eu saber. Você está sabendo a minha opinião como um tarólogo profissional e espero que você possa usar em consideração também. Para a gente finalizar, eu vou querer falar uma última parte sobre o entendimento e o aprendizado sobre os arcanos do tarô, arcanos maiores e arcanos menores, para você sair daqui sabendo o que que eles são e a importância deles e o que que difere um do outro, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês mais uma vez aqui minha tela. E aqui, como eu falei para vocês, os arcanos menores, eles são numerados do 1 ao 10. Então, não significa que o arcano do 1 ele vale menos do que o arcano do 2, tá? Ou que o arcano do 1 vale menos que o arcano do 5. Não significa isso. Não acho que é assim, tá? Só porque você tirou um 2 que veio uma carta negativa e fez uma pergunta sobre uma coisa positiva e veio um 10, não significa que a carta de número menor vale mais do que a carta de número maior, tá bom? Então, não cometa esse erro. Para todos os arcanos de todos os elementos, elas não têm esse tipo de hierarquia, tá? Como uma valer mais que a outra ou uma sobressai a outra. Não. Isso que eu estou dizendo também vale aqui para as figuras da corte. Não significa que o pajem, só porque ele é o pajenzinho, ele vale menos do que o rei, tá? Por quê? Porque todo mundo vale o mesmo tanto. É linear, todo mundo vale o mesmo tanto. Eles são categorizados como os arcanos menores porque eles de fato são os segredos menores. E os arcanos maiores são sim superiores, mais abrangentes energeticamente. Mas também dentro de uma leitura de tarô, o arcano maior também vale a mesma coisa que um arcano menor, tá? Se você está fazendo ali a tiragem, se você está abrindo, tá valendo a mesma coisa, tá bom? Então, a rainha não é porque ela é a rainha e que ela vem aqui na 13ª posição que ela vale menos do que o rei que vem na posição 14, tá? Não significa isso. Todo mundo vale o mesmo tanto para os dois lados, ou seja, eles são iguais em hierarquia. Apesar de você, quando compreender o sistema, você vai saber por que, que o pajem é pajem, por que, que o cavaleiro é cavaleiro, qual é o papel do pajem dentro do reino de espadas, o papel do cavaleiro dentro do reino de espadas, o papel da rainha. Cada um tem o seu papel, só que não é um que vale mais que o outro. É como se fosse, sei lá, um gerente e um funcionário. O gerente e o funcionário eles valem o mesmo tanto, porque os dois têm coisas a fazer. Os dois têm um papel a se prestar.
eles têm uma missão, uma obrigação, deveres, direitos, privilégios e deveres e consequências que cada uma das funções desempenham, tá? Então, eles não valem mais ou menos que o outro. Você vai conseguir compreender isso no método que você usar, na pergunta que você fazer, muito mais no método do que na pergunta, tá? Perguntas não necessariamente vão fechar totalmente o negócio ali. Então, galera, para o vídeo de hoje é isso. Falei sobre os arcanos maiores e menores no tarô. Espero que você tenha compreendido. Lembrando que se você quiser esse arquivo, só me mandar mensagem no meu Instagram. Meu Instagram tá aqui na descrição, que eu te mando esse PDF com esse arquivo, tudo organizado, dos arcanos maiores e menores. Lembrando que se você quiser estudar qualquer uma dessas cartas, quiser rever, ver a descrição sobre o que elas significam, você pode consultar no meu site, tá? Só acessar meu site, o elvisdaenergia.com, e na parte de Aprenda Comigo, Tarô, e você vai ver uma lista de todas as cartas que você pode pesquisar e consultar. Nessa pesquisa, as cartas estão organizadas com uma descrição, a parte positiva da carta e a parte negativa. Então, com certeza, vai auxiliar muito aí no seu aprendizado. Tá bom? Precisando de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Até a próxima. Tchau, tchau.